Olá a todos do Mundo London, sejam bem-vindos. Aqui o professor Edmar, Geografia do Brasil, trazendo alguns temas importantes do nosso conteúdo da Geografia do Brasil na apostila 1. Vamos lá então. Deixa eu só pegar aqui. Isso, assim a gente consegue acompanhar. Bom, queridos, queridas, um tema importante do caderno 1 de Geografia do Brasil é o relevo brasileiro. Geologia, relevo, um assunto bem complexo e muito importante, muito presente no mundo dos vestibulares. Então, aqui a gente tem uma questão recente que aborda temas, conceitos ligados à geologia e ao relevo do Brasil. Acompanhamos aqui, então, o enunciado. Observe a imagem da Pedra Furada, um dos pontos turísticos de contemplação do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na região sudeste do Piauí. Apesar de ter esse nome, Serra da Capivara não é aqui em Rio Preto, Terra da Capivara também, São José do Rio Preto. No caso aqui, esse parque nacional fica no Piauí, no sudeste do Piauí, um estado da região nordeste do Brasil, tá? Então tem essa formação rochosa, curiosa, que tem um furo, né? No meio de um paredão, tem um furo, por isso chama Pedra Furada, e é provavelmente aí o mais importante atrativo turístico desse parque nacional, que é uma área dedicada à preservação, né, à conservação, tanto do patrimônio biológico dos animais, das plantas, como também do patrimônio histórico e cultural, já que nessa região também tem pinturas rupestres e outros, né, importantes resquícios, vestígios arqueológicos aí de tempos passados. Então é um lugar muito interessante, né? Com base na imagem e em seus conhecimentos sobre geomorfologia, o que é geomorfologia? É o processo natural de formação do relevo, né? De alteração do relevo, da transformação da superfície terrestre. Envolve erosão, envolve sedimentação, envolve intemperismo, enfim, são fenômenos aí ligados à geomorfologia. Afirma-se que a formação geológica da Pedra Furada está relacionada a quê? Então, a origem dessa pedra furada aqui, o que explica essa pedra furada lá na Serra da Capivara? Enfim, então aqui as alternativas vão apresentar o quê? Rocha arenítica, rocha basáltica, rocha granítica, rocha de mármore e rocha argilosa, magmática. Então aqui você vai precisar lembrar de conceitos de uma aula de geografia em que a gente apresenta os tipos de rochas. São três tipos principais de rochas encontradas na superfície. As rochas sedimentares, como aparece aqui na alternativa A, as rochas ígneas, como aparece aqui na B, que é sinônimo de magmática. Então, magmática e ígnea é a mesma coisa, significa a mesma coisa, é o mesmo tipo de rocha. E, por fim, a rocha metamórfica, como aparece aqui na alternativa D, é o outro tipo de rocha. Então, qual desses três tipos de rocha é aqui encontrado na Serra da Capivara? Então, essa é a informação mais importante que você vai precisar ter. Bom, vamos ver o complemento aqui de cada uma e aí a gente vê qual é a alternativa que faz sentido e tal, ó. Rocha arenítica sedimentar, modelada pela ação eólica. Rocha basáltica ígnea, modelada pela ação vulcânica. Rocha granítica magmática, modelada pela ação da água. Rocha de mármore metamórfico, modelada pela ação da pressão e da temperatura. E rocha argilosa magmática, modelada pela ação da chuva. Vou convidar vocês aqui rapidamente só para observar alguns tipos de exemplos, né, dessas rochas que encontradas na crosta. As rochas ígneas ou magmáticas, ó, a obsidiana, famosa aí nos jogos de Roblox, granito, que é presente na construção civil, na casa de muitos, né, deve ter pias de granito na cozinha, no banheiro, enfim. Basalto, que é a pedra brita usada para fazer asfalto e também para fazer concreto, comprada no material de construção com esse nome, pedra brita ou britada, enfim, é basalto. Pedra pómez, usada para esfoliação de pele do calcanhar, principalmente dos pés, né?
tirar aquela pele grossa dos pés, usa pedra-pomes, e o gabbro, que não é muito utilizado, enfim, não tem uma presença muito tão grande assim na nossa vida cotidiana. Enfim, aí as rochas sedimentares, arenito feito de areia, brecha, calcário, conglomerado e xisto. E as rochas metamórficas aqui, o mica-xisto, ardósia, mármore, quartzito, gneiss, entre outras. E o que formam essas rochas complexas, em geral, é uma combinação de minerais, como o quartzo, o talco, a magnetita, a lita, feldspato, entre outras. Enfim, aqui observem essas imagens, ó, essa que eu estou circulando aqui é a Taça, que fica no Parque Estadual de Vila Velha, no Paraná, e é um atrativo turístico também, enfim, um lugar muito interessante de se passear. E essas outras duas formações ficam nos Estados Unidos, né? Na região oeste dos Estados Unidos, também atrativos turísticos, aqui o Arco, enfim. E aqui você pode ver também pedras furadas, ó, tanto essa de cima como a de baixo aqui e tal. O que que todas essas três estruturas aqui dessa imagem e essa pedra furada do Parque da Capivara têm em comum? São todas sedimentares. E além de serem sedimentares, ou seja, um tipo de rocha sedimentar, então que a gente já achou a alternativa, é a alternativa A. O que que poderia me ajudar a saber que a alternativa A é a mais correta? Porque aqui o intemperismo, né, a ação natural que está causando esse furo é o vento. E por que que eu sei que é o vento e não, por exemplo, a água, como supõe aqui a alternativa C, ou sugere, né? A alternativa C. Porque a região Nordeste é pouco chuvosa, é clima semiárido, é um lugar que chove pouco. Então, num lugar que chove pouco, como nos desertos, ó, isso aqui é deserto, isso aqui é deserto. Num lugar que chove pouco, como um deserto, o principal meio de desgaste das rochas é o intemperismo físico, entre eles a ação dos grãozinhos de areia levados pelo vento, que acabam desgastando, esculpindo, como se fosse um escultor usando uma ferramenta para desgastar uma peça de madeira ou de mármore, enfim, para fazer uma escultura. Então aqui é uma rocha arenítica, que é um tipo de rocha sedimentar. Olha aqui o arenito na categoria sedimentar. E esse furo, né, esse buraco, foi causado pela ação eólica, pelo vento ao longo dos milhões de anos, tá? O que que ajuda também a gente a entender isso? Para a formação de um furo como esse, essa rocha precisa ser razoavelmente frágil, uma rocha não muito rígida, não muito resistente ao desgaste. E a rocha sedimentar é a rocha mais frágil, é a rocha mais fácil de ser desgastada. Por isso a natureza conseguiu causar aqui esse furo nesse paredão, porque é uma rocha que não resiste tanto ao intemperismo. Se fosse uma rocha granítica, basáltica, metamórfica, tipo mármore, seria muito mais difícil a natureza, mesmo com muitos milhões de anos, fazer um furo como esse daqui, numa rocha mais resistente, numa rocha mais dura, como é o basalto, o granito ou o mármore. Tá bom? A alternativa E fala de rocha argilosa magmática, isso aqui é um absurdo, não existe, né? Argila é sedimento e magmática é magma, é lava vulcânica, enfim, não tem nada a ver argila com magma. Isso aqui foi uma invenção absurda para pegar mesmo pessoas que têm menos conhecimento do assunto. Enfim, para quem tinha conhecimento, só poderia ser uma rocha sedimentar ou aqui basáltica ígnea, granítica magmática, tá certo, né? Assim, existe, pelo menos, e o mármore é metamórfico, ele existe de fato, tá certo? Enfim, então aqui a gente teve um pouquinho de revisão sobre geologia, geomorfologia, agentes, né, de intemperismo, misturando um pouquinho também com a questão climática, né? Já que a gente sabe que no clima semiárido na região Nordeste, eu vou mostrar aqui no mapa, inclusive, pessoal, ó. Olha aqui, ó, o pontinho aqui, repare, aqui fica o Parque Nacional da Serra da Capivara, no interior do Piauí. E aqui qual é o clima aqui nesse interior do Piauí, ó? Bem aqui onde eu estou passando o cursor, é o clima semiárido, ou seja, um lugar que chove pouco, portanto, não pode ser a água, não pode ser a chuva, o fator de intemperismo principal. Só pode ser aqui, no caso, o vento. Ok, queridos?
Valeu, um abraço, bons estudos, até a próxima.